sustentabilidade, criatividade, eficiência. Um país de braços abertos para o mundo. Foi reconquistando a nossa imagem no exterior que o Brasil atraiu investimentos, abriu novos mercados e bateu recordes de exportações. A Apex Brasil está cumprindo seu papel e colaborando para o país superar metas. Com o maior número de empresas apoiadas na história, está realizando rodadas de negócios que unem empresários de diversos setores e regiões do Brasil a compradores internacionais. Isso ajudou a abrir novas fronteiras para milhares de produtos brasileiros que já estão conquistando o mundo. Vem conquistar mais com a Apex Brasil. Afinal, o mundo é pequeno para quem enxerga longe e as oportunidades são gigantes. Apex Brasil, levando um novo Brasil para todo o mundo. Uma indústria inovadora é a resposta para tirar o motor do nosso futuro. Estamos retomando nossa política industrial por meio do CNDI. Serão mais de 60 bilhões de reais para financiar a inovação em empresas de todos os portes, com foco nas 6 missões da nova política industrial brasileira. Para quem quer um país mais desenvolvido, mais competitivo, mais sustentável, chegou a hora. Procure a FINEP e venha inovar com a gente. A inovação impulsiona o crescimento da indústria, eleva a competitividade do país e gera empregos de maior qualificação. E quando o assunto é inovação, a Embrapi é a instituição ideal para apoiar sua empresa, conectando empresas e institutos de pesquisa renomados para desenvolvimento de projetos de PDI. Os modelos de apoio da Embrapi oferecem o que é preciso para acelerar a inovação da indústria brasileira: agilidade, flexibilidade, sem burocracia, recursos não reembolsáveis e um ecossistema de inovação, com alto índice de satisfação das empresas parceiras em relação às entregas dos projetos, resultado da plena integração entre as necessidades da indústria e a excelência oferecida pelos centros de pesquisa espalhados por todo o Brasil. Embrapi, acelerando a inovação da indústria. Já imaginou se você não tivesse seu direito à liberdade de expressão respeitado? Se seus dados particulares fossem divulgados sem autorização? Ou se você tivesse sua navegação filtrada por causa de interesses comerciais? A liberdade de expressão, a privacidade e a neutralidade da rede são fundamentais para a internet. E esses são apenas alguns dos 10 princípios formulados pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. O CGI.br promove há mais de 20 anos a internet no país. Graças a ele, você tem constante inovação, segurança e diretrizes para o desenvolvimento da internet. Isso tudo é feito de forma colaborativa, transparente e democrática. O comitê é formado por representantes de todos os setores da sociedade. Assim, as decisões são tomadas por meio do diálogo, com a participação de todos os membros até que um consenso seja alcançado. Por esses e outros fatores, o modelo brasileiro de governança se tornou referência no mundo todo. CGI.br, por uma internet cada vez melhor no Brasil. Quando você registra um domínio .br, você está contribuindo para a melhoria da internet no Brasil, pois cada domínio que usa o .br é registrado pelo NIC.br, o Núcleo de Informação e Coordenação do .br.
que além de registros de nomes de domínios, investe em análise e tratamento de incidentes de segurança, projetos de tecnologias de redes e operações, pesquisas que trazem indicadores sobre o uso das tecnologias da informação e comunicação, implementação de pontos de troca de tráfego local na internet, projetos que contribuem no desenvolvimento global da web e muito mais. Tudo isso porque o NIC.br é uma entidade civil de direito privado e sem fins lucrativos, que mantém uma estrutura de registro de domínio segura, estável e de confiança, e reverte parte do que você paga pelo seu domínio no desenvolvimento de infraestrutura, trazendo benefícios para todos que usam a internet no Brasil. Toda essa inovação, tecnologia de ponta, segurança e infraestrutura só é possível porque você tem um domínio.br. NIC.br, sempre em busca do melhor para a nossa internet. Boa tarde, retornamos. Bom, eu fui incumbida de pedir para que todos encerrem o almoço e possam retornar para as nossas atividades, que são muitas e são incríveis. Nós vamos começar, então, inclusive nós temos sorteios para fazer, mas precisamos que todos estejam aqui presentes. Então, começamos agradecendo os nossos patrocinadores, Platinum e Master, Almaviva Solutions, Apex Brasil e FINEP, e aos patrocinadores especiais Embrapi, Caesbra, NIC.br e Comitê Gestor da Internet no Brasil. E nesse processo de transformação digital, é fundamental apresentar exemplos concretos de projetos bem-sucedidos que tornam nossas cidades mais inteligentes e eficientes. Por isso, nosso keynote speaker será Alexandre Modonese, secretário da Secretaria Municipal das Subprefeituras da Prefeitura de São Paulo, que vai nos falar sobre o projeto Zeladoria Inteligente para Cidades Resilientes. Uma salva de palmas para receber o nosso secretário. Muito obrigada, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Agradecer a Almaviva Solutions pelo convite. A antiga Magna, que começou esse projeto comigo lá atrás, em 2017 ou 2018. E hoje a gente tem essa evolução desse processo. Aquilo que era um sistema idealizado para a Zeladoria de São Paulo, que até então trabalhava no papel, né? A gente imaginar uma cidade desse tamanho trabalhando 100% no papel, com a sua divisão administrativa de 31 subprefeituras, e cada uma com uma particularidade, sem a gente conseguir padronizar. E, para isso, a gente cria o Sistema de Gestão de Zeladoria, que é o SGZ, que foi o início de tudo. A partir daí é que a gente começa... Para gerenciar uma cidade que tem 2 vezes o tamanho de Nova York ou 7 vezes Buenos Aires, a plataforma SGZ trouxe o cidadão para o centro das ações de zeladoria ao transformar a solicitação em ordem de serviço e informar pela primeira vez o serviço executado. Integrado ao portal 156, o SGZ é uma ferramenta de Smart Cities de inclusão social, equidade e governança, e melhorou o tempo médio de atendimento de todos os serviços de zeladoria da Prefeitura de São Paulo. O TMA da Operação Tapa Buraco caiu de 121 dias em 2017 para 10 dias depois da plataforma. Para o manejo de árvores, o TMA saiu de 507 dias para 55. Isso se refletiu no aumento no número de solicitações, resultado da confiança em ter o problema resolvido e da certeza de que o cidadão é a prioridade. A SM Sub contratou moto-inspetores, que
trabalham 24 horas para identificar o tipo de serviço solicitado pelo munícipe. O sistema também gera ordens de serviço para limpezas de piscinões, microdrenagem e limpeza de córregos. O SGZ atendeu até hoje 2,5 milhões de ordens de serviço. Essa ideia da gente criar um sistema que pudesse integrar a demanda do cidadão e, a partir daí, criar uma rotina, um planejamento e uma ação eficaz da cidade de São Paulo, foi possível através da criação do SGZ. A plataforma ela passou a ter rotina, ela cria uma programação para as subprefeituras, que possibilita a gente fazer um controle, e, principalmente, o retorno para o cidadão. O que eu acho que a gente criou aqui com a plataforma foi criar o cidadão no centro da demanda da zeladoria de São Paulo. Quando eu cheguei na secretaria em 2017, nós tínhamos 250 mil solicitações em estoque. Hoje, a gente não tem 36 mil. Então, assim, e a diferença do tempo de atendimento. Solicitação, a cidade sempre vai ter, e o cidadão tem o direito de pedir o serviço para a sua cidade. Mas a cidade precisa atender isso. Quanto mais credibilidade você tem, mais demanda a gente tem. Nós recebemos hoje 6 vezes mais solicitação do que a gente recebia em 2017, o que demonstra que a implantação de todo o sistema e de atendimento ao cidadão deu certo. Os 2 maiores casos que a gente tem é poda de árvore, de solicitação, e tapa-buraco. Em 2017, o tapa-buraco era o mais importante da cidade. Hoje, a gente já conseguiu reduzir. Hoje, ele não é o principal. Tem mês que ele está em terceiro, né, de solicitação, o que demonstra a efetividade dessas ações. A poda de árvore, agora, ainda mais com o caso da Enel, eu vou tratar aqui daqui a pouco, falando um caso específico sobre a poda de árvore. Mas essa integração de sistemas, priorização de mão de obra, saber quantas equipes a gente precisa e utilização do recurso público foi possível através da criação dessa plataforma de integração. Eu acho que o que é muito importante de tudo isso é que a cidade, que não tinha noção do que ela precisava fazer, essa é a verdade, cada um trabalhava do jeito que queria, do jeito que achava que devia, mas não sabia em que distrito seu tinha ou não a sua demanda, a gente passou a ter a partir de agora. Um outro caso importante é como a cidade agride a ela, e isso começou a ficar visível no sistema. E um caso grande, que é o retorno no período de chuvas, é a sujeira. A sujeira que a cidade joga nela é muito grande. Para vocês terem ideia, em um ano a gente retira, isso em volume de entulho e sujeira das ruas da cidade, descartadas pela população, a Avenida Paulista, da Consolação até o Paraíso, no 23º andar. Essa é a cubagem que nós tiramos. Tá? Não compactada, é verdade, só jogada, mas é isso que está lá. Então, esse tipo de ação prejudica direto a ação. O que o sistema nos possibilitou? Identificar os pontos de alagamento, identificar aonde a gente tem alagamento e, com isso, passar a fazer rotinas de zeladoria mais frequentes, para que a gente evitasse essas ações aqui na região central, ali na Rua Porto Seguro, que é uma área muito complexa, com cenas de uso, e que a gente tem uma quantidade de sujeira na região muito grande. Então, essa quantidade de informações que a plataforma foi criando possibilita uma ação efetiva e muito mais eficiente para que a gente saiba aonde atuar, principalmente quando chove. Hoje, a gente sabe aonde a gente tem que ir quando está chovendo. Isso é muito importante. Aqui são as intervenções corretivas, em dias que a gente tem chuva muito forte. Aqui um caso mais prático do que aconteceu. Esse aqui aconteceu agora, nessa chuva que a cidade ficou aí 6 dias sem luz. E se a gente não tivesse o sistema, a gente jamais teria essa informação. Essa aqui é um pedido de poda de árvore, que foi encaminhado para a Enel, que não foi atendida a nossa solicitação, dentro do convênio que a gente tem, e a árvore caiu. Ela cai pelo não atendimento. É lógico que nós precisamos solucionar.
Mas antes a gente nem sabia que isso era da Enel. Hoje a gente sabe isso na hora, como sabe que o buraco é da Sabesp, que o buraco é da Comgás, ou de qualquer outra concessionária que faça na cidade, né? Aqui, o fato da gente ter a plataforma que nos ajuda a monitorar produz. Nós temos aqui 248 mil solicitações que a Enel avisa a cidade que ela vai fazer em 2023, e ela encaminha para nós, depois, que ela só executou 2,8. Né? E depois, nesse ano, 1730, ela fez 0,7, que é essa informação que a gente recebeu. Em 2017, 2018, nada disso era possível. Ninguém tinha noção dessas informações, né? Hoje a gente tem um convênio com a Enel, e esse convênio só foi possível porque nós tínhamos uma plataforma de Smart City que integrava todas as nossas equipes e a gente conseguia planejar. A partir daí, a gente passou a ter mais informação que a companhia. E, a partir de ter mais informação, a gente começa a poder cobrar da concessionária um serviço diferente. Aqui, um caso específico de uma poda de árvore, onde também não havia sido feito, a companhia demora mais de 24 horas para atender, as pessoas ficam na região sem energia elétrica e a gente aguardando para que fosse feito o desligamento. Eu acho que o que o SGZ tem é muito isso. É uma plataforma que deu condição de pensar, planejar, roteirizar e cobrar das 32 subprefeituras, com métricas muito claras, o atendimento ao cidadão. E isso a gente conseguiu avançar. E, a partir destas informações, a gente começou a evoluir. E aí nós fomos bastante ousados. É um sistema preditivo que usa as informações meteorológicas para ações de zeladoria. O sistema usa a inteligência artificial para a depuração dos dados disponibilizados em diversas bases climáticas e atua no monitoramento de todas as bacias, dos 48 piscinões, centraliza o acompanhamento de chuvas, drenagem, operação nos reservatórios e escoamento da água. O sistema é integrado ao SGZ e agiliza as ações de emergência com a comunicação rápida e prioritária de todas as ocorrências relacionadas à queda de árvores e pontos de alagamentos durante os períodos de chuva. Motobombas e equipes de poda e limpeza são reposicionados para atender essas emergências. O sistema conta com 100 sensores espalhados pelos locais com histórico de ocorrências e 30 estações meteorológicas com foco em zeladoria auxiliam o mapeamento. A chuva, o período de chuva nas cidades de São Paulo sempre foi muito complicado. É um período crítico, o pior período para a zeladoria da cidade que a gente enfrenta. Os estragos sempre foram muito grandes. Hoje já tem localizados algo em torno de 950 locais de alagamento. Vários desses, mais de 200, a gente já corrigiu com pequenas obras de drenagem. O desafio era pensar como devolver a cidade mais rápida para a população depois que chove. E como saber que os equipamentos que nós temos de drenagem hoje, sejam os piscinões ou as nossas galerias, elas estavam em condição na hora da chuva. Está no piscinão do Guamiranga, é uma outra piscinão que a gente tem na cidade de São Paulo. A instalação desse piscinão reduziu em mais de 98% o alagamento de toda a região. A gente incorporou uma série de tecnologias, a gente tem sensores hoje que dão exatamente a altura, a dimensão do que a gente está de água dentro do piscinão. A gente, só na limpeza, no uso de tecnologia, na limpeza das bocas de lobo e da drenagem normal da cidade, a gente saiu de 1.000 pontos de alagamento para 600. Né? Esse ano aqui a meta é a gente chegar em menos de 500. O Urano vem nesse sentido da gente conseguir criar um sistema que pensasse a cidade resiliente. A meteorologia trabalha muito a informação, mas ela trabalha sempre com olhar para a chuva. E a zeladoria precisa de um olhar diferente. A gente precisa de um olhar... Para mim, não me interessa saber que choveu na Zona Norte 60 milímetros. Se eu souber que está chovendo 60 milímetros no horto florestal, muda toda a situação. Eu preciso saber efetivamente em que ponto da cidade está chovendo e o que está acontecendo. Essa ação
rápida de retorno da cidade, seja com defesa civil, seja com as equipes de zeladoria, ela só é possível com a coleta dessas informações. Então, a gente ter essa resposta partiu exatamente da criação do sistema Urano. E aí a gente foi integrando. Até então, a gente não tinha os monitoramentos de todos os córregos principais da cidade, a gente não tinha os monitoramentos dos piscinões, eu não tinha o monitoramento dos túneis, eu não tinha nenhuma dessas informações interligadas. E tudo isso demandava muita gente, né, e muito recurso para coletar essas informações na hora da crise. Hoje, não. Hoje, a gente, em 4, 5 pessoas, consegue coordenar e tomar uma decisão junto numa sala, porque a gente tem as informações. Essa também é uma coisa importante. Não adianta ter sistema ou criar algo que você vai demandar 200, 300 pessoas para trabalhar. Você precisa ter alguma ferramenta que seja fácil a captação de informações. E, para isso, é que a gente percebeu que, além daquilo que a gente tem hoje, do CGE, que a gente tem do INPE, a gente coleta informações adicionais na cidade, que são os pluviômetros, que é para saber o quanto de chuva está acontecendo naquele minuto, né? É o now, eu preciso saber agora o que está acontecendo. Não adianta saber que depois choveu. E isso muda a rotina nossa de trabalho. Uma outra ação fundamental do Urano foi integrar nossas ações de zeladoria junto com o sistema de zeladoria, o SGZ. A hora que eu sei que uma bacia que tem um problema recorrente de alagamento teve uma chuva muito forte, ela já dispara a ordem de serviço para limpeza de bueiro, ela já dispara a ordem de serviço de limpeza de galeria. E isso faz com que a gente não precise de alguém entrar, olhar e falar, poxa, choveu, vamos ter uma boa ideia de mandar uma equipe limpar, que vai ser bom. Não, hoje isso está interligado, isso acontece automaticamente. E aqui a gente tem um exemplo disso. Isso aqui é na Roque Petrônio Júnior, aqui próximo. Tá? Em 2018, 20 milímetros de chuva, a cidade demorou 3 horas e 45 para conseguir a chuva baixar. Né? Esse mesmo ponto na região, aqui em 2024, 82,8 milímetros, a gente devolve a cidade em 26 minutos. Essa é a diferença de você ir 3 horas e 45 para 26 minutos. Alagar pontos com água, qualquer cidade do mundo tem. Né? Você pode ter menos água, você pode não ter uma catástrofe, mas água tem. Você anda em Berlim, tem água, você anda em Nova York, tem água, Tóquio tem água, cada uma com a sua característica. Mas a gente diminui o efeito desse alagamento, você evita perdas, mas as avenidas vão ter água. Agora, como a gente retorna essa cidade mais rápido, isso é muito possível, planejando e tendo informação na mão. E isso a gente conseguiu, com certeza, hoje, a cidade de São Paulo tem sistemas que, da parte de zeladoria, nos possibilitam ser rápidos e ser muito ágeis. Né? Aqui, hoje, que é a última coisa que a gente criou, Smart Sampa, a integração de trabalho, é um outro ambiente. Né? Por aqui, em cada corredor desse, tem uma equipe desenvolvendo um trabalho, que é fundamental para a cidade, e esses trabalhos vão se integrando. Você imaginar que uma cidade de 12 milhões de habitantes tem uma central que a gente enxerga a cidade inteira, e daqui a gente despacha todos os serviços que a população precisa, isso é cidade inteligente. É trazer a Smart City para a realidade do cidadão, com possibilidade de monitoramento, com telas, com câmeras. São mais de 22 mil câmeras inteligentes que qualquer órgão da prefeitura utiliza, e se integrando para dar para a cidade a melhor condição que a gente tem, devolvendo a cidade mais rápido ou garantindo segurança. E segurança no seu termo mais amplo, que seja de um farol que está queimado e uma viatura da GCM vai, ou a CT trabalhando mais rápido para ir naquele ponto, ou a gente na zeladoria da cidade, tirando a água de um lugar, limpando um bueiro, ou fazendo qualquer outro dos nossos serviços. Isso é São Paulo do dia de hoje. Isso é Smart City. Eu acho que a gente conseguiu, nessa criação de sistemas, e agora, nesse final que a cidade implementa o Smart Sampa, a junção de todas as áreas da cidade. A gente teve o primeiro evento esse ano,
que foi agora com a Eni, um evento difícil, onde a gente teve pouca queda de árvore, mas teve um problema para a cidade muito grande. Né? Caíram 298 árvores de 652 mil árvores que estão nas ruas. Então, não é um número significativo, e as árvores não estavam podres, elas foram arrancadas pela força do vento, uma situação que a gente não tinha isso alguns anos atrás. Você tinha queda de árvore, mas você não tinha a árvore sendo arrancada com forças de vento de 107 quilômetros, e o ano passado a gente teve ventos de 106. É uma mudança realmente climática e que ela veio para ficar. E a cidade precisa se preparar para isso. O retorno dessas situações e como combater é que a cidade mudou. A gente passou essa crise dentro hoje, todo mundo que atua, CT, GCM, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, e, por último, a gente conseguiu levar a Enel também para essa sala de situação, para que a gente tentasse minimamente coordenar os trabalhos com eles. Acho que é um processo de evolução da cidade, não acaba aqui, nós precisamos evoluir muito mais, mas a cidade sai de 2017 no papel e hoje entra com essa tecnologia toda. A Alma Viva foi uma parceira, eu me lembro quando a gente escreveu, o TR soltou a licitação, e depois eles ganharam. A gente teve uma conversa que era do Urano, e aí falou, não, mas como é? Veio um papo. Aí eu falei assim, não é nada disso que nós queremos, vocês entenderam tudo errado. Entendeu? O conceito é outro. O conceito é a gente criar algo preditivo de chuva, de zeladoria, não é isso. E ali comprou-se uma ideia, já tem alguns anos. É um sistema também difícil, porque a gente passa a maior parte do ano arrumando o que devia ter funcionado, esperando para chover. Aí chove, você sabe se funcionou ou não funcionou. Quando, no fundo, por outro lado, a gente torce para não ter a chuva, para não ter problema. Quanto mais forte o vento, melhor é para o sistema, porque ele aprende. Quanto mais chove em uma região, mais ele apega de informação. Também é ruim, porque é algo que ninguém quer, aquela chuva naquela região. Mas, para a inteligência ir evoluindo, é fundamental. Então, eu acho que a cidade sai de uma época, há pouco tempo atrás, estamos falando de 8 anos atrás, e hoje a gente chega numa situação muito confortável de ter a possibilidade de dar respaldo, retorno, e até uma coisa que foi uma inovação esse ano, que é a centralização. Todas as equipes das subprefeituras foram gerenciadas pelo Smart Sampa. A gente absorve as equipes e um local só coordenando o trabalho para que isso não ficasse cada um fazendo um trabalho. E, com isso, a gente maximiza as equipes de zeladoria da cidade. Eu acho que é isso. Obrigado pela oportunidade. Espero ter atendido aí aquilo que eu vim fazer. Obrigado. Secretário, pedimos que o senhor permaneça mais um pouquinho no palco, por favor. Me foi solicitado que eu repassasse as perguntas da internet. Pode ser? E pediram também que eu sentasse ao seu lado. Me permite? Lógico. Um prazer, Mário. Oi. Oi. Muito bem. Temos pouquinho tempo, então foram selecionadas somente 3 perguntas. A primeira delas, como foi a origem desse sistema? Foi uma ideia minha, os dois. Lá de trás, eu tinha sido subprefeito ainda há muitos anos atrás, na gestão do Serra, e achava que a gente tinha que ter alguma coisa mais organizada. Aí montei essa ideia, que virou um termo de referência, que a gente foi ao mercado, e aí conseguimos contratar e acabou originando. Não era o que virou, com certeza era muito mais simplória, muito mais na minha cabeça, mas foi uma evolução que depois foi possibilitada acontecer com todas as inovações que a gente foi colocando. Muito bem, a construção dele, né? Temos a próxima. Essas tecnologias e processos, elas se adaptam a outras cidades que não São Paulo? Totalmente. Eu acho que elas são customizadas em qualquer município. Uma subprefeitura de São Paulo tem 300 e poucos mil habitantes. Então, qualquer cidade grande ou média aí do Brasil tem total capacidade
de utilizar a tecnologia. E ela é uma tecnologia que também se adapta. Nós temos uma cidade muito grande, precisamos de muita coisa. Outras cidades menores, e com certeza conseguem utilizar sem o menor problema. Muito bem. E a terceira e última, o que você vislumbra para o futuro? Que eu vislumbro, eu acho que a gente avança muito nessa questão tecnológica, mas de você ter cada vez mais com a inteligência artificial o sistema poder ser mais automatizado, conseguindo já despachar mais as equipes, os serviços serem roteirizados cada vez mais, sem a necessidade de alguém estar planejando, pensando. Isso é um ganho para a cidade, é um ganho para o prestador de serviço, mas o mais importante é o ganho para o cidadão, que tem uma cidade melhor, mais bem cuidada e mais preparada para essa questão da resiliência e as chuvas que vão vir. Isso é impossível também a gente não passar por isso. Uma outra coisa que eu acabei esquecendo, Mário, com licença, também acho que tudo isso foi possível, né, e aí me desculpe os colegas da prefeitura, porque nós saímos também da base de dados da Prodan. Né? Enquanto a gente trabalhava com a Prodan, a empresa municipal, a gente não conseguia processar. E hoje a gente está fora, está até na nuvem da Google. Isso também nos ajuda muito a ter uma agilidade, a acessar de qualquer lugar. A Prodan eu não conseguia. Quando começa a chover, eu sento em casa, ponho 3 computadores e acompanho tudo. Isso era impensável na Prodan, eu tinha que ir para a prefeitura. Muito obrigada. Acho que nós vislumbramos esse futuro também, né? Muito obrigada, secretário. Muito bem, vamos dar continuidade agora à nossa tarde de muito conhecimento, de informações. Muito bom conhecermos todo o potencial transformador das novas tecnologias na construção de cidades mais humanas, sustentáveis e conectadas. Um minutinho, um ajuste. Olha, tivemos permissão para o sorteio. Que maravilha! Então, vamos adaptar aqui. Teremos agora, então, 2 sorteios. Um só, como eu disse, um só. Depois vai ter que subir ao palco novamente, seu Nivaldo. Pode. Boa tarde para todos. Boa tarde. Está todo mundo acordado? Ótimo. Agora é um momento de alegria e talvez sorte. Vamos sortear aqui um livro só? Não, são 5 ou 10. 10 ao mesmo tempo. 10, olha, gente, já mudou aqui. Então, Cibele Perilo foi a primeira sorteada aí. Cadê a Cibele? Cibele, pedimos a todos que forem Por sorteados favor, seu livro. que se direcione aqui na lateral para pegar seu livro. Rapidinho, porque nós temos prêmio. Isso, e esse livro é do Chris Perry. Isso, esqueci de falar, é do Chris Perry, tá? Com autografado e tudo. Você quer subir e pegar lá? Anderson Souza, da Tax Strategy. Anderson, por favor. Christian Perrone. Tá aí, ó? Tá aí, né? Tá. Já peguei. Vitor Scordia. Vitor, cadê você? Aí. Jaqueline Dias, ativo. Maria Helena Monteiro, da Escola de Negócios.
Quantos já foram? Pedro Henrique Abenante. Venha buscar o seu aí. Guilherme Cleff. E agora o último, é meu, foi sorteado aqui. Francisco Marques Filho. Bom, feito o sorteio, eu passo a palavra à minha querida amiga. Obrigado, querida. Obrigada. Boa tarde a todos. Aproveite que mais tarde tem sorteio de uma ou outra publicação da nossa Camila Murta. Aqui, muito bem, vou perder minha função aqui. Tá Uma salva de palmas para o diretor da Aves, Onivaldo Roncati. Obrigada, senhor Onivaldo.